bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo em Movimento do curso de Educação Física da UCDB. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema fundamental: educação física inclusiva. Como garantir que todos, independente das suas limitações ou diferenças, possa praticar esporte ou movimentar-se com qualidade? E para ajudar a falar sobre essa temática, temos aqui uma convidada para lá de especial, professora doutora Vera Barucchi. Professora Vera, que é nossa professora aqui no curso de Educação Física da UCDB, é responsável pela disciplina Educação Física Inclusiva e coordena um campo de estágio que atende pessoas com deficiência. Vera, mais uma vez, muito obrigada. Claudinha, bom dia. Eu que agradeço o convite e a grande oportunidade de trazermos aqui um tema assim importante, relevante para a nossa área de educação física. Extremamente. Muito importante. Obrigada aí pela oportunidade. Nós que agradecemos. E, Vera, antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, eu gosto de trazer um pouquinho aqui de um resgate de uma trajetória. E como a gente estava conversando aqui nos bastidores, foi uma surpresa para mim e eu tenho certeza que também vai ser surpresa para muitas pessoas. Por que que você escolheu educação física? Vai ser uma surpresa, porque pouca gente sabe, né? A não ser os mais chegados, a família. Eu escolhi educação física, Claudinha, porque meu pai, médico, radiologista, um exame que eu fiz, ele descobriu que eu eu tenho uma escoliose em S. Escoliose em S. Né? Muito, muito acentuada. E, a partir dessa descoberta, eu comecei a fazer fisioterapia. E fisioterapia intensa. E em 80, né? Isso aí era sério. E o médico que eu fui consultar, o ortopedista, você não vai poder ter filho, Nossa. Você, se não tratar, vai acabar em cadeira de rodas. E aquilo lá me assustou. Imagina o choque para a família, né? Aí meu pai falou assim, não, você não pode nunca parar de fazer atividade física. Olha, então nós vamos fazer uma visão super do meu pai. Olha, super pra inteligente. Época, né? Olha só que visão, ele tinha, né? uma visão assim diferente, né? E você não vai parar nunca. E eu sempre pratiquei esporte. Então, na fala do médico, né? Pela fala do médico, eu estava assim impossibilitada de tudo. Você te limitou foi um choque, totalmente. Foi um choque para mim. E aí eu falei, vou seguir meu pai, né? Então fiz a fisioterapia e nessa de fazer a fisioterapia eu convivi num ambiente onde tinha pessoas com deficiência, todos os tipos de deficiência. Olha, que legal. E nisso te despertou, você tinha mais ou menos quantos anos? Muito. Eu tinha 15, 16 anos. Então, eu também tinha pouco tempo que falava que encerrava a minha fase de crescimento. Nossa. Então, eu tinha que aproveitar essa etapa. Exato. Usei aquele colete enorme. Meu Fui Deus, chamada de Mulher Maravilha. Olha. Sabe? Tive vários apelidos na escola. Tudo isso me marcou. Exato. Que legal, Eu falei, né? eu vou escolher a educação física. Para fazer a diferença. Que bom. Entendeu? Então, eu senti realmente na pele, literalmente, Exato. o que eu acho que muitos sentem. Exato. Olha, e ainda bem que você teve seu pai que teve essa visão, né? Porque senão você poderia estar condenada, né? Como que seria hoje? Mas, Vera, excelente. E assim, vamos também falar a questão do termo, né? Qual que é o correto? É falar pessoa com deficiência, pessoa deficiente ou pessoa especial? Qual que é o correto? Assim, a terminologia adequada. É confuso, Claudinha. E muita gente se confunde mesmo, né? O termo adotado atualmente, né? Porque já tivemos várias terminologias e eu acredito que pode mudar ainda, né? E foi se alterando no decorrer do tempo. Foi se alterando no decorrer do tempo. Nós usamos atualmente pessoas com deficiência. Com deficiência. É essa a terminologia atual. Ah, muito bem. Então, o correto é isso. Porque fica, às vezes, um pouco incômodo, né? Como falar. Fica. E, às vezes, as pessoas se sentem constrangidas de usar essa terminologia. Exato. Sabe? Então, é mais da pessoa... Que pronuncia, né? Não é nem com deficiente, né?
não a pessoa que ouve, a própria pessoa com deficiência. E ela se reconhece, né, Vera? Se reconhece, é um termo político. Exato. É um termo da categoria deles, entendeu? Eles se afirmam enquanto identidade política. Pessoas com deficiência. Então, é importante. Correto, pessoas com deficiência. Ótimo. Vera, e aí, então, agora vamos começar o nosso bate-papo. Estou aqui para isso. Vamos embora. Vera, conceitua assim pra gente, para quem está ouvindo aí, de repente, pela primeira vez, esse termo, educação física inclusiva. Né? E qual a importância disso, né? Sim. Esse termo, ele veio agora nessa nova diretriz, né? Curricular da educação física inclusiva. Exato. E quando se fala em educação física inclusiva, ela não está relacionada apenas às pessoas com deficiência, né? É um termo mais abrangente. Então, por isso que é o inclusivo, né? Não é só especificamente pessoas com deficiência. Não, com deficiência. Então, nós estamos falando aqui de pessoas idosas, né, de pessoas gestantes. Que tem alguma, por exemplo, assim, a pessoa que quebrou o pé, que está ali tendo que temporariamente usar uma cadeira de rodas. Isso. Né? Se a gente pegar na legislação, por exemplo, nós vamos falar mobilidade reduzida. Né? E dentro da legislação, mobilidade reduzida, nós estamos falando gestante, nós estamos falando idoso, todas essas pessoas que, por algum motivo, né, precisam utilizar algum recurso ou estão passando temporariamente por essa mobilidade por alguma condição. Exato, muito bom. Certo? Exato. Então, precisa de um atendimento específico. Com olhar, não digo nem atendimento, um olhar diferenciado. Eu acho que é mais sensível, né? E a gente também não se dá conta, né? De repente, quando você tem ali, igual eu machuquei o pé, que toda essa limitação, você para para não pensar sobre isso, só quando você precisa. É o sentir na pele, que eu disse agora há pouco, né? Exato, fantástico, Vera. Tá, e assim, quais são assim os desafios para promover, né? Assim, as aulas de educação física, né? No caso ali, tanto para a prática de esporte, ou nas aulas de educação física, ou em outros ambientes sociais, nessa questão assim de adaptar, né? Como que a gente pode adaptar? Aí eu vou começar pelo adaptar. Exato, já até provoquei. Eu falei, vou dar uma ênfase aqui no adaptar, só para cutucar. Por esse adaptar. Por quê, Claudinha? Porque meu entendimento, tá? Meu entendimento do adaptar. Quando eu uso essa palavra adaptar, eu já parto do pressuposto que eu já tenho alguma coisa feita. Exato. Né? Montada. E que, a partir desta coisa feita, montada, eu vou fazer algum ajuste para que o outro se encaixe. Então, é a partir daquilo que eu quero, né? Que eu já pré-estabeleci. E o outro que trate-se de se encaixar. Literalmente de se adaptar, né, Vera? E não é essa a ideia, né? Entendeu? Né? Por isso também mudança nessa terminologia. Exato. Então, esse é um debate que já estava sendo feito há algum tempo, porque, não sei se você se lembra, na matriz curricular, a primeira terminologia da disciplina era educação física adaptada. Exato. Eu cursei, né? Inclusive, foi minha professora. Educação física adaptada. Essa, né? Aí os profissionais da área se reuniram, teve os contra, os a favor, tal. E eu achava, me incomodava isso, sabe? O adaptar. Então, você se adapta. Se você não se adaptar, automaticamente você está fora. Exatamente. Então, é essa a ideia, né? Então, começando por aí a sua pergunta. Então, a ideia não é você vem para cá e se encaixa naquilo que já está pré-estabelecido. Que foi pensado, estruturado, né? A intencionalidade então, estou querendo que você venha aqui para o dito, vamos dizer assim, normal. Exato. Vamos usar essa palavra. E se parar para pensar, o quanto isso é estranho, né? Porque você prepara algo e se houver necessidade, a gente adapta para alguém. Se aparecer alguém assim, quer dizer, não foi nem pensado dessa forma, né? Muito bom, interessante. Entendeu? Então, o desafio parte daí, penso eu. Exato. Né? É você se reorganizar, né? Ter esse olhar que eu chamo de sensível e pensar
de forma diferente. Exato. Né? O que eu estou chamando aqui de forma diferente? É perceber que existem as diferenças, as singularidades. Exato. E é a partir dessas singularidades que eu vou criar estratégias também singulares. Exato. É um olhar. E não pré-moldadas. É. Vou usar esse termo aqui. Sim. Que não é um termo assim, bem adequado, mas é para facilitar. Exato, para a gente poder articular aí, né? Entendeu? Então, eu vou ter múltiplos olhares e eu vou, a partir desses múltiplos olhares, pensar em diferentes estratégias para que eu consiga atender. Exato. E é uma construção histórica também, né, Vera? A própria educação física, ela vem assim se reconstruindo, se reestruturando, aos né? poucos. Se a gente parar e pra já pensar, avançou bastante. Avançou bastante. Mas toda a trajetória, ela é lenta, ela é baseada em conhecimentos, é um vai e vem. Exato. Não é? E esse vai e vem é provocado pela demanda. Exato. Né? E essa demanda também, essa provocação, ela tem resistência. Exato. Se a gente parar para pensar, nossa, né, quando a gente cursou educação física, já vem mudando agora mais ainda. Nossa. Então... Entendeu? Então, essa resistência, às vezes, faz a gente parar um pouquinho, mas avança novamente. E é assim que a gente vai criando as histórias e os avanços. Exato. E, Vera, como a prática, né, da atividade física ela pode impactar a vida da pessoa com deficiência? Né? Assim, não só no ambiente escolar, tá? De forma geral. Ai, é muito, hein, Claudinha? A gente poderia fazer aqui vários episódios só disso, né, Vera? É muito, porque a gente vem percebendo esse tempo todo que o corpo, independente de com deficiência ou sem, ele não pode ficar parado, né? Exato. Estão aí os ai que as pessoas reclamam, não é verdade? Exato. Quando elas param muito tempo, e isso eu vejo aqui no estágio com as pessoas com deficiência, no estágio que eu tenho com as pessoas idosas. Exato. Elas falam, eu parei uma semana, já começou, ai. Aí o corpo começa a se movimentar, ele vai mostrando diferença. Exato. E não só diferença nas dores, mas no sono, na disposição que a pessoa sente. Então, o corpo não é para ficar parado. Exato. E a gente sabe que o cotidiano, né, o estilo de vida, está nos forçando a parar. Exato. Não é? Então, é uma contramão. Não é? Então, isso impacta muito. E, em especial, as pessoas com deficiência, que elas estão descobrindo essa oportunidade, isso tem ajudado muito dentro de uma equipe multidisciplinar. Perfeito, Vera. Já ia tocar nesse assunto, multidisciplinar. Né? Não só para a educação física, Não, é uma equipe multidisciplinar, porque a maioria é assistida por uma equipe multidisciplinar. Exato. Então, no caso, a fisioterapia, ela vai até determinado ponto. Nós temos aqui no estágio inclusivo. Legal. Então, a fisioterapia, a gente trabalha muito com o curso aqui. A fisioterapia vai até determinado ponto, aí eles encaminham para a gente. Isso. Então, a gente trabalha juntos. Mão dupla, né? Uma troca ali constante, né? A gente trabalha juntos. E isso é importante também para a pessoa que a gente atende. Exato. Porque são trabalhos diferenciados e que ele se sente, assim, cuidado. Exato. E o esporte também pode provocar isso, né, Vera? Muito, porque, muito. assim, igual você falou no seu começo lá, né? Você Sim. não se via praticando esporte, né? Não. Por conta da sua limitação, até mesmo assim, uma fala de um médico falando assim, não, você não vai poder fazer. E aí o esporte te abre uma possibilidade. Né? Eu praticava, de repente, através de uma fala, eu me senti impedida. Exato. Aí eu ia para as aulas de educação física, de colete, eu falava, eu posso, eu quero. Exato. E eu queria provar para mim mesma que eu conseguia. Então, tá vendo? Isso é um grande diferencial, Entendeu? né? É um estímulo. Então, a gente fica se desafiando. Exato. Eu posso sim, eu posso sim. E posso através do quê? Do esporte, né? Ele te dá essa futucada, ele te incentiva a falar, não, você vai, prova para você. Exato. E a gente testa. Tem tantos casos de superação, né, Vera? Tantos atletas aí que se destacam no cenário, né? E, assim, a gente vê o quanto é realmente, assim,
precisa daquele empurrãozinho, às vezes. Um incentivo. Precisa. Que pode acontecer num campo de estágio, pode acontecer nas aulas de educação física, numa praça. Acho que começa por aí, né, Claudinha? Exato. Exatamente. Você tem esse olhar. A gente precisa abrir esses diferentes campos para eles testarem, sentirem essa vontade e, a partir de sentirem, experimentarem, aí eles vão para... Exato. Muito bem, Vera. E assim, falando agora de práticas, né? Vamos colocar assim. E quais são? Existem esportes, né, que são voltados, né, para pessoas com deficiência? Fala um pouquinho para nós aí. Existem, Claudinha. Existem vários tipos de esporte, né? Se a gente falar nas dimensões do esporte, né? Existe aquele de lazer, né? Existe o esporte escolar, sim, que é um desafio também dentro das escolas, né? Colocar essas pessoas... Para movimentar, né? Incluí-las dentro do esporte praticado na escola, que também tem mudado muito. Né? E tem o paradesporto e o paralímpico, né? Que são diferentes, são né? diferentes. Se puder falar assim para a gente rapidamente a diferença de cada um deles. Aí, só complementando, só falando de uma forma geral, aí eu faço coloco assim os dois mais de forma pontual. Então, dentro disso que eu disse aqui, nós temos o esporte, que eu acabei de falar, o adaptado, usando essa palavra, né? Que são aqueles esportes que já existem e que fazem algumas alterações nas suas regras, né? Que nós vamos falar de adaptações mesmo, para que essas pessoas com deficiência possam participar dentro dos tipos de deficiência. Exato. Não é? Então, o cego vai fazer as adaptações necessárias para que atendam a deficiência dele, que é visual. Né? A deficiência física. O esporte vai fazer as adaptações para que atenda a deficiência física. E assim, atendendo a cada tipo de deficiência. Né? A exemplo disso, podemos colocar aí o vôlei sentado. Isso. O futsal de 7, né? Que fala? 7, né? Mas nós temos também os esportes que não são adaptados. Que foram criados por eles e para eles. No caso do goalball. Perfeito. Exato. Que é para cego. Exato. Que daí o interessante nesse tipo de esporte é colocar os videntes, os que enxergam, inverter a lógica. Exato. Aí a gente adapta para quem não tem problema na vida. E essa inversão da lógica é fundamental. Exato. Então, vamos entrar no mundo deles? Perfeito. É uma prática, assim, né? Que é uma inclusão que a gente fala que é reversa. Exato. E eles se sentem valorizados, né? Porque, assim, quando ele vai explicar, né, como que faz, tem esse... Então, assim, é fantástico. Vem pro meu mundo aqui, vamos experimentar um pouquinho o que é aqui. Exato. Isso que é legal, né? Essa inversão. Nossa, fantástico isso, velho. E o paradesporto, né? O paradesporto, ele atende não só as pessoas com deficiência, né? Nós temos no paradesporto, por exemplo, o vôlei, que é para o idoso. Exato. Não é? Sabe o vôlei que joga? Isso, que você adapta, segura, né? Que não tem aquele toque direto. Agora, o paralímpico é para as pessoas com deficiência. Olha que interessante, né? Isso aí, a gente fazer essa distinção, né? Adaptado, o paralímpico e o paradesporto. Excelente, Vera. Entendeu? E assim, nessa sua trajetória toda, assim, você pode compartilhar assim uma experiência que marcou, né, a sua vida, assim, que você fala, nossa, essa inclusão aqui foi surreal, tanto no esporte quanto de repente em ambientes fora do ambiente escolar? Eu vou falar uma que agora você perguntando me veio à mente, Claudinha. Eu estava no estágio com um aluno cego. E eles estavam fazendo tipos de avaliação, que era a prática do estágio. Que era voltado ali, né? E ele estava fazendo estágio comigo. E nesse estágio, neste campo, tinha o esporte, tinha uma professora que estava trabalhando com os alunos, treinando o paralímpico.
sabe? Ela já estava dentro da escola? Já estava. É uma escola que tem esse viés, né? Esse viés. E aí eu falei, o que eu vou fazer com esse aluno aqui, que é o estágio dele? Falei, vem aqui comigo. Como esses alunos aqui precisam fazer a corrida, eu vou colocar você aqui. Você vai perceber a corrida que eles têm que fazer de 20 metros. Olha só. Esse teste aqui. Então, você vai falar só para eles. Já, eles vão sair. Tem um outro aluno lá na ponta cronometrando a chegada deles. Ok, ele? Tudo bem, professora. Tá. Ele falava, já. E eu fiquei do lado dele. Nossa, aquilo lá, ele falou assim, que passada é essa? Nossa, olha a sensibilidade. Professor, esse aí já corre. Olha só. Que velocidade. Caramba. Que saída errada. Ele foi descrevendo cada aluno que corria. Por conta do som. Gente, que fantástico, Vera. Que passou despercebido, né? Eu não tenho essa percepção. Nunca. Que legal, tá vendo? Olha. Nunca. Mas é assim mesmo. O quanto que a gente aprende, né? A gente fala, puxa vida, olha que sensibilidade. Que se não fosse ele naquele momento... Eu não, jamais. Não é ali meu lugar. O lugar é dele. Exato. E olha, e legal assim, ele teve essa oportunidade de dar o feedback para a turma? Sim. Então, pensa, né? Os estudantes ouvindo isso, Aí né? eu falei assim, agora, como corrigir isso? Vai, você que é corredor, fala isso para mim aí. Que legal. Aí ele foi falando com cada aluno. Olha, que interessante, tá vendo? Por isso que eu falo. Veja como tem os locais, como pode trabalhar. Olha as possibilidades. Exato. Não se limitar, então, né, Vera? Não é olhar a partir do olhar nosso enquanto profissional. Não, você não vai se encaixar. Não, você não vai. Quem não dá para você fazer, né, Vera? Quem sou eu para falar que poder tenho eu que o outro pode ou não pode? Exato. Que limitação, né, que a gente tem no nosso olhar muitas vezes, né? Que sensibilidade também, né? Nossa, e o legal também, assim... Que coisa importante. Isso aí me marcou muito no estágio. Exato. Muito. E assim, o legal também é ele expor isso, né? Porque também poderia também ficar... Porque como a gente acaba não tendo essa oportunidade deles exporem, né? Sim. Então, essa devolutiva dele foi, assim, importante. Muito bom. Exato. Nossa, Vera, muito bom. Excelente. E assim, e para os caminhos, assim, pensando no futuro, né? Essa questão, assim, da inclusão, né? O que a gente pode pensar, assim? Os obstáculos, né? Primeiro, assim, com os obstáculos com relação à inclusão da educação física inclusiva. Entendi. Claudinha, os obstáculos que nós temos, as barreiras, né? Que eu chamo de obstáculo. Sim. Elas existem, eu penso que elas existirão. Exato. Né? Porque são barreiras sociais. Né? Porque nós não temos, nós, enquanto cidadãos, nós não temos a mesma visão, nós temos pensamentos diferentes, nós nos posicionamos politicamente, socialmente de forma diferentes. Então, essas barreiras existirão, certo? Mas... Ao mesmo tempo que eu vejo como barreiras, né, colocada dessa forma, eu enxergo também de uma forma positiva. Como eu vejo de forma positiva? Ela instiga esses grupos identitários a lutarem. Exato. E também está atrelada aí às políticas públicas, né, Vera? Das instituições. Então, cada vez que elas surgem, esses grupos se reorganizam e acham formas diferentes de lutarem contra elas. Exato. Então, é importante a existência delas. Fortalece, eles se organizam, se reorganizam e lutam de formas diferentes. Exato. Superam obstáculos, barreiras, depois novas barreiras surgirão. Eles acham novas maneiras de se articularem e vão passando. É assim que a sociedade se move. Exato. Né? Porque
Eu acho ilusão achar que a gente vai derrubar todas as barreiras, que todo mundo vai, que a discriminação vai acabar, que o preconceito também, porque... Que vamos conseguir superar, né, as práticas inclusivas, né? Na minha visão, esse processo de inclusão, de exclusão, ele é recorrente. Entendeu? Exato. E quando você fala das políticas públicas, elas também surgem disso, desse movimento. Porque as políticas públicas, ela vêm de demandas. Exato. E cada vez que esses grupos se organizam e se reorganizam, surgem novas demandas. Exato. Né? E aí eu vejo nosso papel enquanto profissionais e cidadãos é também pensarmos enquanto eleitores. Exato. Né? Porque a gente coloca o nosso dedinho na urna é justamente para que saiam, né, propostas, pensadas, né, leis, né, que venham favorecer esses grupos. Exato. Né? E isso é política pública. Exato, que a gente também precisa falar sobre isso, né, Vera? Lógico, porque Com nós... certeza. Eu não falo também de políticas públicas, eu não falo também aqui, enquanto cidadão, eu não estou colocando aqui o termo... não estou colocando questões partidárias nenhuma. Eu estou colocando que a partir do momento que eu estou falando aqui de pessoas com deficiência, que eu estou falando de conhecimentos, eu sou um cidadão político. Exato. Cada um tem uma opinião. E a gente se posiciona com saberes, com conhecimento. Isso é uma posição política, né, Claudinha? A gente dá aula, nós somos professores. Exato, e a gente precisa também trabalhar isso. Né? A gente precisa trabalhar isso. Isso, Vera. Excelente. Mas, Vera, vamos falar agora aqui da nossa casa, né? Vamos falar aqui da UCDB. Né? O que tem, assim, de diferencial no curso de Educação Física quando o assunto é inclusão? Claudinha, nós temos... Olha, para mim foi bárbaro o curso de Educação Física de pessoas com deficiência. Ai, fantástico. Nossa! Desafios, para mim foi uma conquista... Olha... Eu nem sei expressar a minha felicidade. Certeza. O curso de Educação Física de pessoas com deficiência fantástico. Quebrou qualquer... paradigma, né? Quebrou. E eu espero que quebre mais. Exato. Ter uma pessoa com paralisia cerebral... participando de uma aula... Um corpo diferente no curso de Educação Física... Olha, eu tenho vontade de pular de alegria. Exato. Ter uma pessoa cega, né? Isso foi a minha tese de doutorado. Olha que legal, né? Fala o tema da sua tese. É corpo diferente. E eu vi o quanto isso instigou, desestabilizou o corpo docente e o corpo discente a criar novas estratégias para atender esses alunos. E como criaram. Exato. E como criaram. Como que a gente tem uma infraestrutura toda voltada para atendimento com qualidade, né, Vera? Sim, a UCDB está recebendo cada vez mais alunos com deficiência. E ao recebê-los, mudou o piso. Exato. Temos piso tátil. O atendimento específico, né? O atendimento, pessoas auxiliando em sala de aula. Exato, faz toda. A elaboração das provas, né, Vera? Provas diferenciadas. Não digo que facilite, mas atende o aluno que precisa ser atendido nesse sentido. Exato. Não é facilitar, mas fazer com que ele tenha a avaliação de acordo com que ele possa realizá-la. Exato. Isso é fundamental, né? Realizar. Isso é realmente a gente pensar numa inclusão. E na singularidade do aluno. Exato, perfeito. É nesse sentido. Exato. E assim, não só o curso de Educação Física, mas toda a UCDB, né? Toda a UCDB. Toda a UCDB. Toda a UCDB. Isso mesmo, Vera. E assim, o quanto assim a gente tem, essa estrutura faz a diferença nas nossas aulas, né? A gente se sente mais seguro até mesmo, né? Assim, a gente não tem aquela questão de falar, não, a gente não pensa nisso, né, Vera? Não. A gente tem toda uma estrutura que a gente tem ali condições, plenas condições de não adaptar, mas sim incluir. Sim, e você percebe que com o tempo a gente começa a fazer isso com mais facilidade e segurança, não é? Natural, né? No começo foi um susto. Agora a gente age
Exato. Tem pensando já naquele aluno e as coisas vão ocorrendo. Exato. Tem todo um suporte. Esse suporte faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tanto na universidade quanto aqui no curso de Educação Física. Sim, e mesmo porque a gente tem aqui a nossa professora maravilhosa. Capaz. Então, assim, realmente é um grande diferencial do curso de Educação Física da UCDB, né, Vera? Claudinha, foi super importante. Exato. Infelizmente, nosso tempo está encerrando, né, Vera? Eu acho que foi um bate-papo extremamente prazeroso. Eu acho que tirou várias dúvidas aqui sobre esse mundo, né, dessas terminologias, da questão da lei. A gente trouxe aqui exemplos de práticas, né? Então, acho que foi um momento aqui fantástico. Quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Muito importante isso. Em compartilhar suas experiências, né, Vera? Muito obrigado. E vamos encerrar aqui o nosso podcast. Você já sabe, se você está curtindo o nosso podcast, não deixe de seguir o nosso podcast e compartilhar com os seus colegas aqui que já se formaram, os nossos egressos e quem quer cursar Educação Física aqui na UCDB. Um forte abraço e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.